Atenção MEI, isso mesmo, meu amigo microempreendedor individual, vamos falar sobre a sua aposentadoria? Preparamos aqui um vídeo, quero trazer aqui uma notícia de um vídeo, um vídeo aqui que faz um esclarecimento sobre os seus direitos da Previdência Social, aposentadoria, recolhimento e assim por diante. Deixa eu soltar aqui a matéria e aí nós vamos estar comentando um pouco mais e tirando todas as suas dúvidas. Vamos lá. Que a gente vai falar de direito à aposentadoria para o microempreendedor individual. O Tocantins tem mais de 100 mil empreendedores cadastrados como MEIs. E aí eles têm direito a benefícios previdenciários, sim. Vamos entender mais com o Matheus Dias nesse instante de volta ao vivo. Matheus. Isso, Joselmo. O MEI tem sim direito, ele paga uma guia todo mês que dá direito a ele aos benefícios do INSS. Quem vai explicar quais são esses benefícios e o que o MEI precisa fazer para ter acesso é o Marcelo, que é advogado de direito previdenciário, está aqui com a gente. Marcelo, explica para a gente quais são os benefícios que o MEI tem direito. Bom dia. Bom dia, Joselmo, telespectadores. Bom, o MEI ele tem basicamente os benefícios de um trabalhador comum, que contribui para o INSS, Então, ele tem direito, sim, à aposentadoria, ele tem direito à aposentadoria por invalidez, ele tem direito à aposentadoria, ele tem direito a salário maternidade, tem direito à pensão por morte, ele tem todos os direitos, mas tem algumas situações específicas e pontuais que diferenciam poucas exceções ali. Então, por exemplo, a pessoa que paga ali o MEI, e hoje está ali na casa de R$ 76,60, Desse valor, R$ 70,60 corresponde ao INSS. Se for fazer a conta, isso é 5% do salário mínimo. Então, essa pessoa ela contribui com o INSS com 5% do salário mínimo. O que isso dá direito? Dá direito à aposentadoria por idade, dá direito à aposentadoria por invalidez e todos esses benefícios. Aí muita gente pergunta, mas eu estou contribuindo com o MEI já há 30 anos, Então, assim, eu já trabalho 30 anos, enfim, com o MEI eu posso aposentar? Bom, o MEI, se você paga esse DAS, somente esses R$ 70,60, ele só dá direito à aposentadoria por idade. Para que você tenha direito à aposentadoria por tempo de contribuição, você precisa complementar esse pagamento com uma guia própria do INSS. Vamos segurar aqui para eu explicar um pouco a esse respeito, tá? O que acontece? A questão do MEI, que é o microempreendedor individual, em relação à contribuição INSS, ele tem uma condição mais facilitada em relação a outros trabalhadores. Outras pessoas que não se enquadram como MEI e desejam contribuir para o INSS, eles vão pagar 20%, certo? 20% sobre o valor que pretende se aposentar. Vamos imaginar o seguinte, eu quero começar a pagar o meu INSS. Não sou MEI, não tenho carteira assinada e quero pagar o meu INSS. Como é que eu faço essa inscrição? Eu vou lá, faço uma inscrição no INSS, ou já tenho uma inscrição, e começo a recolher o carnê, só que eu vou pagar 20%. 20% sobre o valor que eu pretendo recolher. Então, R$2.000. Então, eu vou pagar 20% sobre esses R$2.000. Existe, daí, as condições mais facilitadas, que no caso, eu posso optar por 11%. E aí, ao invés de pagar 20%, eu vou recolher apenas 11%. Porém, quando eu recolho sobre 11%, eu só vou ter direito a benefícios no valor de um salário mínimo e vou poder me aposentar apenas por idade ou por invalidez. Dito isso, a mesma regra também se aplica ao MEI. A pessoa que tem o seu pequeno empreendimento e está classificada como microempreendedor individual, ele vai recolher o INSS, porém, ao invés de 20%, nem 11%, ele recolhe apenas 5%, que é uma condição muito facilitada. Justamente foi criado essa condição facilitada, essa redução de 5%. Agora pensa o seguinte, era para ser 20%, então reduz 15%, recolhe apenas 5%. Lógico, se tem essa condição facilitada, ele não vai ter os mesmos direitos do que uma pessoa que recolhe sobre 20%, ou ainda uma pessoa que tem carteira assinada
e tem os seus recolhimentos sobre 11% ou qualquer outra alíquota, tá? A questão é que esse MEI ele vai ter direito, então, à aposentadoria por idade e também a por invalidez e outros benefícios, como, por exemplo, se for mulher, né, o salário maternidade ou ainda o auxílio doença e, no caso, a pessoa não tem direito à pensão, né? Porque se ele falece, quem vai ter direito, evidentemente, são os herdeiros. Os herdeiros também têm direito à pensão, receber essa pensão desse MEI que faleceu, tá? Agora, em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, primeiro, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta, tá? Ela foi extinta com a reforma da Previdência. Mas ainda assim é possível se aposentar com a aposentadoria por tempo de contribuição através das regras de transição. Você que é inscrito no nosso canal, tem vários vídeos que a gente explica como você consegue se aposentar ainda por tempo de contribuição. No entanto, o MEI, ele não tem esse direito a essa aposentadoria por tempo de contribuição, a menos que, como o doutor falou aqui, ele faça um complemento. Então, o que é esse complemento? Ao invés dos 5%, ele faz o complemento para que recolha sobre a alíquota necessária. Em relação ao valor, também o MEI, ao optar por recolher apenas 5%, o valor do benefício dele vai ser limitado a apenas um salário mínimo, ok? Essas informações aqui iniciais, vamos prosseguir aqui, porque ainda tem muita coisa para a gente falar. Mais 15%. E aí, se você complementar com mais 15%, ele sim te dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E aí você pode juntar com o tempo que você já trabalhou antes, enfim. Ou se você para com o MEI e trabalhar depois, ele pode contar, desde que você não atrase os pagamentos, né? Seja um pagamento continuado, tá? E que você pague esse complemento, né? Falar sobre essa questão de não atrasar o pagamento, eu estava até conversando com o senhor sobre tempo de carência. Alguns benefícios do MEI, né, eles exigem esse tempo de carência, que é de quanto ali e para quê? O tempo de carência do MEI são 12 meses de contribuição continuada, tá? Então, se ele paga 12 meses, ele passa a ter direito. Ah, mas isso é absoluto? Não. Né? Muita gente pergunta, não, aposentadoria por invalidez, eu preciso de trabalhar 12 meses? Se por acaso o trabalhador, né, o optante pelo MEI ali, ele for acometido de alguma doença decorrente do trabalho ou algum acidente de trabalho, esse tempo não existe essa carência, tá? Fazer aqui uma colocação também, um complemento, tá? O que é a carência? Só para você entender, o que é a carência? Carência é um tempo mínimo que se exige para cada benefício da Previdência. Cada benefício da Previdência tem que ter um tempo mínimo, você tem que ter um recolhimento no tempo mínimo. E aí você preenchendo esse recolhimento no tempo mínimo, você consegue aquele benefício. Quando ele fala dos 12 meses, ele está se referindo aos benefícios por incapacidade, que é o antigo auxílio-doença, que hoje chama-se benefício por incapacidade temporária, e também o benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Nesses casos, a lei diz que a pessoa, o trabalhador, e aí vale tanto para MEI quanto para outros tipos de trabalhadores, eles precisam complementar pelo menos 12 meses de contribuição, salvo alguns casos, tem umas exceções, por exemplo, que são acidentes. Os acidentes, se você ficou incapaz, seja temporariamente ou permanentemente por causa de um acidente, isso isenta a sua carência e você tem direito a receber o benefício, seja de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, dependendo da sua incapacidade. A mesma coisa também para certos tipos de doença. Por exemplo, um câncer maligno, cegueira total, hanseníase, AVC, algumas doenças que são tidas como graves e que o INSS acaba fazendo uma lista. Essas doenças, se a pessoa for portador de alguma dessa doença e ela gerar uma incapacidade, isso também isenta a carência. Isso significa que se a pessoa trabalhou 3 meses e foi cometido uma doença dessa ou um acidente, ela não precisa completar os 12 meses. Com os 3 meses ou 2 meses, enfim, já é o suficiente. Vamos dar sequência aqui.
Tá? Só se, por acaso, acontecer alguma situação que não é decorrente do trabalho, ele precisa sim cumprir a carência. Fora isso, não. Agora, para todos os outros benefícios, ele precisa sim cumprir esses 12 meses aí de carência. E é importante reforçar que é uma carência de tempo, não de mensalidades, né? Não adianta, por exemplo, vamos supor, ter uma MEI que ficou grávida, gravidez ali 9 meses, ela resolve pagar, né, os 12 meses para ter direito, quando chegar aos 9 meses, ter direito aos benefícios, né, do auxílio maternidade. Só pagando tudo de uma vez resolve? Não, não resolve. Ela precisa estar em dia, ela precisa pagar continuadamente, né, o seu DAS. Tá. Outra coisa que eu estava tirando dúvida com o senhor é o seguinte: quem trabalha carteira assinada normal e também tem o MEI, como que fica essa questão da aposentadoria? Consegue juntar os dois ali ou tem uma certa dificuldade? Veja bem, para você juntar o INSS com o MEI, você tem que avaliar se vai valer a pena. Por quê? Porque, como eu já disse para vocês, aqui o MEI ele só dá direito à aposentadoria por idade, não por tempo de contribuição. E aí vamos supor que a pessoa ela é optante pelo MEI e também tem um trabalho que é descontado o seu INSS. Se por acaso, quando ela sai desse trabalho, que é descontado o INSS, tá, ela não continuar pagando um valor a mais, esse valor ali complementar, tá, esse período ele se cessa, ele para por ali quando ele parou. Então, o ideal para que você consiga juntar é, você saiu do trabalho do INSS, você continue pagando esse valor complementar, que seja menor, porque aí quando você for se aposentar, vai fazer uma junção da média dos salários. Agora, se por acaso você trabalhou menos do que o tempo normal de aposentadoria para ter direito a aposentar por tempo de contribuição, você parou antes desse período e só continua pagando o MEI, tá? Você vai se aposentar somente por idade, não por tempo de contribuição. Então, trabalhou ali o período, saiu, continue pagando o seu valor a mais ali, tá bom? Para que você tenha direito a aposentar por tempo de contribuição. Tá, doutor, a gente recebeu uma pergunta de um telespectador, a gente vai até mostrar aqui para o pessoal em casa. A pergunta é a seguinte: passei em um concurso público, eu posso averbar a contribuição do MEI no concurso? Ele pode averbar, sim, a contribuição que ele teve no MEI, no concurso. Agora, entendendo que, como é que foi esse pagamento do MEI? Ele só pagou o DAS ou ele pagou esse valor complementar? Se ele pagou esse valor complementar, tá, ele averba, ele vai ter direito a juntar para poder aposentar ali por tempo de contribuição. Se ele pagou somente o DAS, aí ele vai até averbar, só que esse valor não vai contar como tempo de contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição. Perfeito. Fazer aqui um complemento aqui, tá? É muito importante quando você estiver próximo de se aposentar, ou não precisa nem ser próximo, pode ser bem antes, você fazer um estudo detalhado para ver o que compensa ou não. Nesse caso aqui, que a pessoa passou no concurso público, ele vai se aposentar pelo concurso público. Será que vale a pena ele incrementar esse tempo que ele trabalhou como MEI? Às vezes não vale a pena. A mesma coisa também, você trabalhou como MEI. Vou fazer uma complementação para poder me aposentar por tempo de contribuição. E aí essa complementação ela vai gerar um valor que você tem que pagar a mais. Às vezes esse valor que você tem que pagar a mais pode ser R$200 mil. Mas será que vale a pena você pagar R$200 mil para poder se aposentar nesse complemento? Mas às vezes esse complemento é o quê? É R$50 mil. E você vai ter um benefício, vamos imaginar, de R$2.500, R$3.000. Opa, já começa a ser mais interessante. Isso tudo é necessário fazer um estudo detalhado. Por isso que, quando você tiver essas dúvidas, para que você não aconteça de você se aposentar de uma forma ruim, com valor abaixo, você deve procurar o seu advogado de confiança que vai estar elaborando cálculos, vai estar, de repente, oferecendo você um serviço de planejamento previdenciário, onde você vai poder analisar qual que é a modalidade mais interessante no seu caso, ao invés de você já ir lá pagar, complementar, para ver se isso é interessante ou não. Então, para quem é MEI, é muito importante ele fazer esse estudo prévio. E aproveitando aqui, quero dar 2 dicas valiosas aqui, passar 2 informações, não dicas, mas informações importantes para você. Você, né, que é nosso espectador aqui do YouTube, deixa aqui no comentário a sua dúvida,
a sua pergunta, porque a partir dela nós apresentamos novos conteúdos, tirando as suas dúvidas. Nós temos vídeos todos os dias, vídeos de notícias, vídeos de conteúdos, vídeos respondendo perguntas. E se você tem uma pergunta mais detalhada, aqui embaixo também estamos deixando o nosso link, onde você pode ter um atendimento online, conversar com a nossa equipe, tirar as suas dúvidas, para você poder se aposentar da melhor forma possível, ok? E ao final desse vídeo eu tenho uma dica exclusiva que eu quero passar para você. Um conteúdo que nós preparamos para você que é MEI e deseja receber a melhor aposentadoria possível. Vamos lá, dar sequência. Dúvida que eu quero tirar com o senhor é o seguinte: quem paga só esse valor do DAS, que é R$ 76 ali hoje, né, atualmente, qual é o valor? Ele decidiu aposentar, qual é o valor que ele vai receber de aposentadoria? Se ele paga só esse valor, ele vai aposentar com um salário mínimo. É o valor da aposentadoria dele quando ele completar ali a idade para aposentar. Também a média dos outros benefícios? Também a média dos outros benefícios. Tá bom, agradeço o doutor Marcelo pelas informações, esclarecendo, Josielma, tirando essa dúvida, né? Perfeito, vamos lá então. Repetindo aqui o que ele comentou, quem é MEI e contribui apenas sobre esse mínimo, sobre esse 5%, que hoje está 70 e poucos reais, né, vai se aposentar apenas com um salário mínimo, tá? Por que é só um salário mínimo? Como eu falei, porque o recolhimento é só 5%. Se você deseja uma aposentadoria com um valor superior a isso, você tem que fazer então um estudo para que analise se é interessante ou não. Porque a partir disso você consegue fazer um recolhimento maior, você vai pagar mais, né? Ao invés de pagar 70 e poucos reais, você vai pagar lá 200, 300 reais. Só que para isso, você vai ter que fazer esse estudo para ver se vai valer a pena ou não. Porque com a reforma da Previdência, dependendo do benefício, não vai valer a pena. Você vai acabar recebendo um salário mínimo um pouco mais. Porém, existe sim várias possibilidades que a pessoa pode estar recebendo valores superiores. E por falar nisso, eu quero aqui deixar um conteúdo que nós preparamos, que a gente fala a respeito justamente sobre a aposentadoria do MEI. Os detalhes, os requisitos, o que você precisa saber para poder se aposentar e se aposentar bem. Para você poder ter acesso a esse conteúdo, basta clicar nesse link aqui, ó, onde nós estamos aqui, ó, vamos deixar aqui, ó, nesse vídeo aqui, só clicar e você vai ter acesso a esse conteúdo, onde nós apresentamos todos os detalhes sobre a aposentadoria do MEI. No mais, um forte abraço e Deus abençoe a todos.